Muitas pessoas, durante esta semana, viram uma pregadora mirim dentro do avião comercial sendo repreendida e retirada, pelos comissários de bordo por quem estava incomodando as pessoas que estavam sentadas no avião já para partir, já para decolar. E a repercussão deste assunto fez a gente ministrar nessa noite sobre discipulado geral o tema, sobre essa pregadora mirim. Será que ela fez certo? Será que ela fez errado? Será que é assim que nós devemos pregar o evangelho? Fique conosco aí, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Carvalho e nós vamos hoje meditar no programa Discipulado Geral, toda terça-feira, por volta das 19 horas, em todas as plataformas digitais, via do canal do YouTube Sobrevida TV, e aí você vai meditar junto comigo. E eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Vamos analisar essa situação em que a pregadora mirim foi tirada ali pelos comissários, porque certamente alguém se incomodou, algum passageiro se incomodou e mandou tirar ela, e também pelo demasiado tempo pequeno que há para a arrumação ali das malas, sentar e decolar, Então nós vamos meditar nessa palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, no versículo 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente meditar nessa passagem aí. O que a Bíblia diz nessa passagem? Jesus fala o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ora, pastor, o senhor está falando que eles são porcos? Que eles são cães, os passageiros ali? Não, eu não estou dizendo isso. Jesus ele falou isso, porque ele usava muito, naquela época, os judeus eles usavam muito hipérboles na hora para falar. Então são exageros nas frases, é isso que a hipérbole gramatical significa. Então ele está dizendo que você não deve dar, ou não deve falar coisas sagradas para todas as pessoas. É isso que Jesus está querendo dizer. Então nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir o que é sagrado. E Jesus não é... Eu já ouvi alguém dizendo uma vez que ele não é como uma banana em final de feira, que todo mundo vai diminuindo o preço, e vai empurrando nos outros. Compre a banana aqui, olha, R$1, leva tudo. Não, Jesus ele não é assim, o evangelho não é assim. O evangelho é a palavra da vida eterna. O evangelho é a palavra mais preciosa que existe. E é a pérola, é a coisa santa, sagrada. E ele não deve ser pregado para qualquer pessoa. Você pode anunciar o evangelho, fazer uma pergunta, você pode muito bem, demasiadamente rápido, fazer com que as pessoas se sintam atraídas pela palavra que você vai falar de forma breve, colocando um ponto de interrogação. É assim que se ganha uma alma. Mas depois, os interessados vão lhe procurar. Aqueles que querem mesmo o reino de Deus, eles vão se interessar pela palavra de Deus. E aí você vai tirar tempo para pregar e falar do amor de Deus para essas pessoas que estão dispostas a ouvir, pegar essas informações sagradas e colocar no seu coração e aplicar em suas vidas. É lógico que o apóstolo Paulo disse que é para pregar em tempo, fora de tempo, você tem que anunciar, mas eu estou dizendo que muitas vezes o nosso método ele precisa ser revisto. Então, diante daquele avião ali, eu aconselharia alguém a pregar de forma breve. Gente, só quero dizer para vocês, Jesus está vindo e nós precisamos acertar nossa vida com Deus. Confesse os seus pecados, arrependa-se dessa vida que muitos aqui estão vivendo, porque nem todos ali estão em pecado ou estão
fora do Evangelho. Tem algumas pessoas que já são cristãs e vivem vidas com Deus, né? Então, ele tem que usar esse tipo de termo, né? E não parar para pregar o Evangelho ali como uma pregadora mirim. Então, os pais ali, eu acredito, que deveriam orientar ela, né? E dizer, olha, eu tenho um canal no YouTube, hoje em dia é assim, né? As pessoas que querem me ver, elas vão me ver aqui pelo canal do YouTube. Elas vão me ver ministrando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Eu não prego para qualquer pessoa porque eu preciso entender que aquela pessoa, se essa pessoa é receptiva ao Evangelho. Eu já ministrei uma vez para eu estava trabalhando de Uber em Portugal, quando nós fomos lá para nossas missões de lá, e eu fui evangelizar uma senhora que estava no carro, uma senhora que eu digo uma senhorita, né, vamos dizer assim, que trabalhava em uma boate. E ela estava sendo a minha passageira naquele momento. E quando eu falei de Jesus para ela, ela disse, olha, não venha falar de Jesus, não me fale dele, não quero, por favor. Eu disse, poxa, então fiquei encalado, a partir daquele momento só fiz o meu trabalho. Então, tem gente que não quer ouvir. Tem gente que vai ouvir e desprezar. Tem gente que ouvir e vai zombar. E é isso que Jesus diz aqui, ó. Não deis as coisas aos cães, as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, ou seja, para pisar o Evangelho, para desprezar o Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Voltando-se vos despedacem, ou seja, muitas vezes nós que nos entristecemos porque a pessoa que não quis receber, é porque você evangelizou para a pessoa errada. Então a gente evangeliza, anuncia o reino de Deus, mas quem quer o reino de Deus vai parar para te ouvir, vai perguntar mais. Como o apóstolo Paulo chega em Atenas e usa aquela estátua do Deus desconhecido, né, que não tinha nada, e diz assim, olha, este Deus desconhecido aqui que eu quero anunciar para vocês, que é o Deus que criou os céus e a terra. Ainda disse assim, bem sei que vocês são religiosos, porque vocês têm estátuas para tudo quanto é Deus, Deus do trovão, Deus da lua, Deus do sol, mas eu vim anunciar aqui o Criador de todas as coisas, do homem, do ser humano, dos animais, da terra, do céu. Então, olha a estratégia que o apóstolo Paulo usou. Rápido, brevemente ele falou aquilo dali, e a Bíblia diz que quando ele terminou de falar, algumas pessoas em particular procuraram por ele, né? Uns querendo agredir, mas uns querendo ouvir com detalhes. E ali ele começa a igreja de Atenas. Então a igreja, ela é para pregar o evangelho? É. Mas não é para pregar o evangelho para quem não quer ouvir. Não é para pregar o evangelho para quem vai desprezar, vai pisar, né, nas pérolas que Deus te deu. Então zele pelo evangelho. Tenha o evangelho como algo muito precioso, porque Deus, ele sabe que o evangelho, a palavra da salvação, né, as boas novas não são para ser anunciada por uma pessoa que não quer ouvir. Ok, gente? Então procure entender o que eu falei, tá? Eu não recriminei aqui o que ela fez dentro do avião, mas a maneira correta que ela deveria fazer. Ela deveria dizer, né? Olha, Jesus é o Salvador, ele está voltando, arrependa-se dos seus pecados, porque era isso que João Batista falava, simplesmente era isso. Mas em particular, ele entrava em detalhes. E assim que a igreja começou, de maneira sábia, falando o evangelho e as coisas do reino de Deus para quem quer ouvir, para quem quer se alimentar da palavra de Deus. Pense nisso. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele no teu rosto, te dê paz. A paz de Jesus.